Rapidamente nós vamos meditar num texto da palavra de Deus, e eu gostaria de ter como base 2 versículos de João capítulo 14 para a nossa meditação nessa noite. Você está com o texto aberto? Amém. O primeiro versículo é o versículo 17, que diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não é pregação ainda e nem será nessa linha aí, mas há uma diferença entre habita convosco e estará em vós. Mas não será hoje a abordagem sobre isso. E o versículo 23, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Amém? Faremos nele morada. Pai querido, dá-nos uma porção da tua palavra nessa noite. Cantamos louvores, ó Deus, entoamos cânticos em tua honra, em tua glória. Daqui a pouco estaremos orando pela vida de cada um, ó Pai, pedindo o toque das tuas mãos, a cura, a providência, o milagre, ó Deus, o socorro dos céus na vida do teu povo, pois nós cremos, ó Pai, na plenitude da bênção do Evangelho, conforme Paulo escreve aos Romanos. Nós cremos que o Evangelho ele é pleno, o Evangelho ele é um todo, ele contempla todas as nossas necessidades. Nós agora, Pai, neste momento, nesse tempo, ó Pai, queremos meditar na tua palavra, pois ela é alimento. E quando nós meditamos nela, e quando o teu Espírito Santo a usa como uma espada, então ela atinge o nosso coração e verdadeiramente nós somos alimentados pelo poder dela. Nós oramos e nos colocamos a ouvir a tua voz, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Digam todos amém. Amém. Pode se sentar. Tempo avança, estou aqui com o relógio, avançando o tempo aqui, mas eu quero dividir a palavra, a mensagem hoje, em 3 partes. A primeira delas, falar sobre o amor a Deus. E esse amor a Deus, ele tem a ver com o texto que nós lemos. Não propriamente com o versículo 17, mas tem tudo a ver com o versículo 23. Amar a Deus com todas as nossas forças. Este é o maior de todos os mandamentos. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, nos fala sobre isso. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Deus, Ele quer que as suas criaturas, que os seres humanos o amem com todo o ser. Amém, irmãos? Quando nós pensamos, irmãos, no amor de Deus para conosco, Deus não se limitou no seu amor. Deus, Ele nos amou cabalmente, plenamente. Jesus até disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida. O amor de Deus por nós foi um amor infinito. O amor de Deus por nós foi um amor perfeito. Quando eu digo foi, na verdade mas o amor dele manifestado na história, e principalmente sobejado, manifestado e jorrado na cruz do Calvário, foi um amor pleno. Deus nos amou, e o amor dele foi tamanho que ele deu o seu Filho unigênito por nós. O amor dele foi tão grande que ele decidiu, nesse amor, moer o seu Filho Jesus. Porque pode parecer estranho para nós, ou estranho para a mente humana,
mas quem moeu Jesus na cruz foi o Pai. Isaías diz que aprove a Deus moê-lo pelas nossas iniquidades. Tamanho foi esse amor, o amor glorioso de Deus por nós. O amor que Paulo diz que é tão grande que nos constrange. O amor que nos reconciliou. E a palavra de Deus diz que Ele nos amou quando nós éramos inimigos. Quando nós éramos ainda filhos da iniquidade. Quando nós éramos ímpios. Quando nós vivíamos em aberta desobediência a Ele. E a palavra de Deus diz que se Ele nos amou quando nós éramos inimigos, quanto mais Ele nos ama hoje, quando nós já somos filhos. Aleluia! Quando nós temos um relacionamento de filhos, adotivos através de Jesus Cristo. E nós precisamos descansar nesse amor, nós precisamos valorizar esse amor, nós precisamos também interagir com esse amor, e nós precisamos amá-lo também, de todo o nosso coração. Quando Deus exige que nós o amemos de todo o nosso coração, é porque Ele também nos amou com todo o seu ser. Deus amou com tudo que Ele tinha. A palavra que é Cristo, o verbo no grego, diz em João capítulo 1 que esse verbo tabernaculou-se, ele se fez carne. O verbo é Deus, o verbo é a própria pessoa de Deus. O verbo, a palavra é o próprio Deus, e Deus, Ele se fez carne, e Ele habitou entre nós, e Ele derramou a sua vida por nós. Tamanho foi esse amor, o amor de Deus pelas nossas almas e pelas nossas vidas. Então Deus, Ele quer ser amado de todo o coração, porque Ele também amou com todo o seu ser. Amém? Derramou todo o seu amor por nós. Tudo que Ele tinha de amor, Ele derramou por nós. Amém, irmãos? Todas as gotas de sangue que jorraram no Calvário, tudo que Jesus derramou ali, derramou por amor. Foi moído por nós, pelas nossas transgressões. Aleluia. E nós precisamos crescer neste amor. Precisamos amar cada dia mais e dizer: Jesus, dá-me a graça. Senhor, desperta o meu ser para derramá-lo diante de Ti. Faz-me entender Teu amor por mim, assim e assim amar-te mais, fluindo de um coração rendido a Ti. À medida que Deus nos faz entender o Seu amor por nós, nós conseguimos derramar nossas vidas no altar dEle, e assim nós vamos fluindo nesse amor cada dia mais, com um coração rendido a Ele. A maior manifestação de amor por Deus é quando a pessoa rende a vida a Ele. Quando a pessoa rende os seus pensamentos a Ele. Quando a pessoa rende o seu querer, a sua vontade, todo o seu ser a Ele. Quando a pessoa se prostra diante dEle, e a pessoa se lança nele, e a pessoa cresce nele, e a pessoa adora a Ele, serve a Ele, glorifica a Ele, então a pessoa está fluindo nesse amor. Desperta o meu ser, diz o corinho. Desperta o meu ser para derramá-lo diante de Ti. Faz-me entender o Teu amor por mim. É óbvio que faz-me entender, não é entender na plenitude, porque o amor dele nós jamais conseguiremos entender plenamente. Mas faz-me entender, em outras palavras, faz com que eu vá entendendo cada vez mais. É um ato contínuo de entendimento. Faz-me entender o Teu amor por mim, e assim amar-te mais. Só amamos mais e mais a Deus quando nós entendemos, ou vamos entendendo ainda mais o Seu amor por nós. A primeira parte, então, da palavra é essa: o maior de todos os mandamentos: amarás o Senhor teu Deus. Agora, a outra parte é quem me ama. Jesus diz: quem me ama, guardará a minha palavra. O amor a Deus não é algo abstrato, subjetivo, mas é algo concreto. É algo que se reveste de atitude. Agora é interessante que Jesus disse: aquele que me ama guardará minha palavra.
E é interessante também, irmãos, que lá em Deuteronômio 6, em outros textos do Antigo Testamento, onde a palavra de Deus ensina que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos Jesus aplicando a si, aplicando a Ele, aplicando a si esse amor devido, esse amor absolutamente devido a Deus. Ele aplica a Ele. Jesus, certa ocasião, diz assim: olha, se alguém amar mais o pai ou a mãe do que a mim, não é digno de mim. Isso está em Mateus capítulo 10, versículo 37. E Jesus não disse só aquele que não deixar. Tem texto também que diz aquele que não deixar pai, não deixar mãe. Amém, irmãos? Mas o texto diz aquele que amar mais o pai do que a mãe. Ou seja, Jesus traz para si, né? Ele aplica para si esse amor devido. Esse amor que é devido a Deus é devido a Cristo. Amém, irmãos? Amém. Esse amor que é devido ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso, o Deus revelado no Antigo Testamento, o Adonai, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que se revelou a Abraão, Isaac e Jacó. Este Deus que disse: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração. Agora vem Jesus mostrando que é Ele que é digno desse amor, porque é justamente Ele que é este Adonai, este Deus Todo-Poderoso e esse Deus eterno. Aleluia, irmãos. E Jesus disse isso e os discípulos entenderam isso. Os apóstolos entenderam isso. Que os apóstolos, eles não amaram nem a própria vida. Porque Jesus vai falar, quando ele fala de amor, não fala só de deixar, mas fala de amar. Aquele que amar mais o pai e a mãe, ou a sua, tem outro texto que diz, aquele que amar a sua própria vida, mais do que a mim. Veja que nível de amor que Deus quer que nós amemos. Só que o amor lá no Antigo Testamento ao Deus Todo-Poderoso. E agora, no Novo Testamento, Jesus traz para si esse amor, mostrando aí implicitamente a sua divindade, obviamente, porque senão ele seria um impostor, ele seria um usurpador de um amor devido a Deus, né? Um amor que devido a Deus ele estava pedindo para ele, dizendo que ele deveria ser amado dessa forma. Então Jesus é Deus e é Deus e é Deus, aleluia, amém, irmãos? Jesus é Deus, tanto explicitamente, textualmente, a palavra revela Ele como Deus, mas implicitamente a Bíblia revela Ele como Deus. Amém, irmãos? Amém. Você imagine que nível de pecaminosidade, que nível de sacrilégio, que é pecar contra o sagrado, que nível de blasfêmia, que nível de abominação Jesus aplicar, né, para si o amor devido de uma maneira absoluta, quando na verdade esse amor devido absolutamente seria só para Deus. Mas no entanto ele diz: quem amar mais o pai, a mãe, amar a sua própria vida mais do que a mim, não falou mais do que o pai, mais do que a mim. Vocês estão entendendo, irmãos? Não é digno de quem? De mim. Ah, irmãos, quantas pessoas que pelos laços familiares não conseguem servir a Deus, sabia? Quantas pessoas que a Bíblia não diz que nós devemos odiar nossos familiares, mas a palavra de Deus diz que Jesus deve ser a nossa razão de viver e de adorar. Amém? Amém. Se os laços familiares de uma pessoa forem impedimentos para a pessoa servir a Deus, ela deve romper. Abraão só prosperou quando ele saiu da sua parentela. Sai da sua parentela, deixe a sua terra. Tem pessoas que não rompem com coisas da família. Tem pessoas que ficam com o coração preso entre a verdade que houve e atitudes que precisam ser tomadas dentro de casa. E se Deus está falando com você, simplesmente diga no seu coração: fale, Senhor, que o teu servo ouve. Fale, Senhor, que a tua serva ouve. Quando nós estamos pregando, eu creio que Deus está falando. A Áquila perguntou na ministração: você crê que Deus fala? Parece uma pergunta óbvia, né? A pessoa fala assim, mas é forte essa pergunta: você crê que Deus de fato fala?
E as pessoas precisam romper, porque o amor a Jesus deve ser inquestionável. E o amor a Ele deve se revestir do quê? Guardar a minha palavra. Quando uma pessoa ouve a palavra dele, tem entendimento de atitudes que devem ser abandonadas, de pecados que devem ser deixados de lado. Irmãos, eu nunca vi no meu ministério alguém que rompeu completamente com o pecado, com comprometimento com a carne, com o mundo, que não teve uma vida abençoada, uma vida de paz, de alegria, de cura. E eu digo ter mais de cura interior, cura na mente, cura na alma, cura no espírito. Deus cuida da pessoa de uma maneira gloriosa. Tem um cântico que diz que quando tudo deixares no altar, se orares, porém, sem que o teu coração goze a paz que só Deus pode dar, então é porque a sua oração não fluiu. Deus não viu que tudo você deixou no altar. Mas se tudo deixares no altar, então Deus abençoará a sua vida. A nossa questão é deixar no altar. Tem coisas que a gente ainda não deixou no altar. E Abraão só conseguiu prosperar quando ele rompeu com os laços familiares. Tem pessoas que têm que sair do meio da parentela. Tem pessoas que têm que dignificar mais Deus do que a família. E eu volto a dizer, não é amaldiçoar a família, não é dizer eu odeio vocês, não quero saber de vocês, não é isso. Mas a pessoa tem que ter Deus em altíssima e infinita estima, em detrimento de tudo. Porque Jesus disse, se alguém me ama, e olha que Jesus conhecia Deuteronômio 6, amém, irmãos? Conhecia ou não conhecia? Amarás o Senhor teu Deus. Mas ele disse, se alguém me ama, olha só, Jesus não disse se alguém ama o Pai, se alguém me ama, ele traz para si, amém? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Olhe também minha palavra, porque ele poderia também dizer, olha, se alguém ama o Pai, guardará a sua palavra. Mas não, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quando ele diz me ama, ele está aplicando para si esse amor devido, que é a Deus, amém? Então ele é Deus. E outra coisa, guardará a minha palavra, não diz guardará a palavra do Pai. Por quê? Porque é a mesma, amém, irmãos? Porque ele é Deus. Quem me vê a mim, vê o Pai. Guardará a minha palavra. Daí sim ele vai falar, e o meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos dele morada. Irmãos, Jesus ainda não tinha morrido nessa ocasião, consequentemente não tinha ressuscitado, nem ascendido aos céus, certo? Mas Jesus ainda tabernaculado, feito carne, conforme diz a palavra de Deus, que o verbo se fez carne no grego é tabernacular-se, né? Virar tabernáculo, criar corpo, né? Jesus ainda não tinha, nessa ocasião aqui, não tinha morrido, ressuscitado, ascendido aos céus. E no entanto ele fala, viremos para ele e faremos nele morada. Então dentro dessa segunda parte aqui, irmãos, a primeira parte é o amor a Deus, que é o mandamento maior. Segunda parte é quem me ama. Quem me ama guardará a minha. E um outro aspecto desse quem me ama. Quem me ama, diz o texto, será habitado pelo próprio Deus. Sabia? Quem ama Jesus será habitado por Ele. Nós seremos morada de Deus. Glória a Deus, irmãos. Já parou para pensar? As divindades falsas nunca prometiam morar dentro do coração dos seus adoradores, dos seus ídolos. Mas o Deus que criou os céus e a terra, que nos amou, Ele promete morar dentro de nós. Amém? Nós seremos morada de Deus. Irmãos, ter Deus morando em nós faz a diferença. Glória a Deus. Nós somos morada de Deus. Deus mora em nós. Glória a Deus, irmãos.
Lá em Minas, em Juiz de Fora, eu lembro que eu conheci lá, na cidade tem tantas igrejas, eu conheci uma igreja chamada Morada de Deus. E eu achava bonito o nome, porque embora, né, o local, o templo ali, morada de Deus, mas nós somos de fato morada de Deus. Amém? Você é morada de Deus. Deus habita em você. Glória a Deus. Nós somos templo de Deus. Templos de Deus. Deus mora em nós. Viremos para Ele, mas isso tudo tem a ver com amor. Amém? E depois a terceira parte, que é do versículo 17, Jesus vai falar sobre o Espírito Santo que vai habitar em nós. E Jesus fala assim, versículo 17, e o Espírito da verdade, diz o texto. O Espírito da verdade, o Espírito Santo é chamado Espírito da verdade. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Irmãos, o Espírito Santo tem três coisas nesse texto. Três coisas a respeito dele. Primeiro, que o mundo não o recebe. O texto diz que o mundo não pode receber ele. Sabe por que o mundo não pode receber o Espírito Santo? O mundo não pode receber o Espírito Santo porque o Espírito Santo é santo. Aleluia. Glória a Deus. Ele só mora quem é morada. Ele só é recebido por quem é morada. Eu sei que é redundante, ele só mora onde é morada. O mundo não é templo do Espírito Santo. O ímpio não é templo do Espírito Santo. Pelo contrário, o mundo está vestido de iniquidade. Tem que despir-se da iniquidade, vestir-se da justiça de Cristo. Daí o Espírito Santo vem morar dentro dele. Então, com relação ao mundo, a Bíblia diz que o mundo não o recebe. E diz mais, não vê. É uma outra coisa, não vê o Espírito Santo. Talvez se você falar, pastor, também não vejo. Se você não vê, então se converta. Porque eu vejo. Amém, irmãos? O Espírito Santo, eu vejo a ação dele todo dia na minha vida. No meu falar, no meu agir, no meio da igreja. Eu vejo as obras dele. Em um cântico que eu ouço, eu vejo o Espírito Santo falando. Eu vejo o Espírito Santo apelando ao meu coração e ao coração da igreja, para que a igreja se prepare para o arrebatamento da igreja. Como que não vê? Mas a Bíblia diz que o mundo não vê. Se a Bíblia diz que o mundo não vê, significa que nós temos que ver. Amém, irmãos? Senão Jesus diria assim, olha, o mundo não vê e vocês também não veem. Não veem. É isso que Jesus está dizendo aqui? Não, está dizendo assim, o mundo não o recebe e o mundo não o vê. E tem uma terceira coisa, o mundo não o conhece. O Espírito Santo o mundo não conhece. O mundo não conhece. Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo tem que se acertar com o Filho primeiro. O mundo tem que se acertar com aquele que foi moído pelo Pai no Calvário. O mundo tem que se acertar com o Cordeiro de Deus. O mundo tem que entrar pela porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. O mundo precisa passar pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mundo precisa ser lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. O homem sem Deus, a mulher sem Deus precisa se acertar com o Cordeiro, pois o Cordeiro de Deus tira o pecado da pessoa. O Cordeiro de Deus limpa a mente, a alma, o espírito da pessoa, regenera a pessoa, não só dos pecados, mas do pecado, da natureza pecaminosa. Jesus regenera a pessoa para que a sua natureza seja transformada, regenerada pelo seu poder, e Ele perdoa o pecado da natureza e perdoa todos os pecados que são os rebentos da nossa vida humana e pecaminosa e adâmica. Ele perdoa o pecado e perdoa os pecados, e Ele continua a nos perdoar os pecados, porque está escrito que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia! E glória a Deus por isso. Quem passa pela porta, quem entra pela porta, quem entra pela
pelo Cordeiro de Deus, quem é lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus, esta pessoa receberá o Espírito Santo, esta pessoa verá o Espírito Santo, e esta pessoa conhecerá o Espírito Santo, aleluia, e ela vai conhecendo cada dia mais, e o Espírito Santo vai realçando nela a beleza de Cristo, aleluia. O Espírito Santo vai tornando Cristo cada dia mais intenso e cada dia mais poderoso na vida daquela pessoa, aleluia, e o Espírito Santo vai realçando a imagem e semelhança de Deus na vida da pessoa, porque lá atrás o pecado ofuscou a semelhança de Deus na vida do homem. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, no entanto vive a imagem e semelhança de animais, vive no submundo do pecado, praticando coisas que nem os irracionais cometem ou praticam. Os seres humanos apresentam em suas vidas imagem e semelhança do diabo, mas quando Jesus regenera e transforma a vida da pessoa, a imagem e semelhança de Deus, outrora perdida, agora é realçada pelo Espírito Santo, aleluia. E quanto mais o Espírito Santo que a pessoa passa a receber, e passa a ver, e passa também a conhecer, quanto mais o Espírito Santo for operando na vida da pessoa, mais parecida com Jesus ela vai ser. Aleluia. E cada dia mais a glória de Deus vai sendo vista na vida da pessoa, e glória a Deus por isso. E tudo isso tem uma linha, tem um link, que é amar a Deus, é ser amado por Deus, praticar a sua palavra, abraçar o Cordeiro, devotar a Ele o amor absoluto, o amor exigido pelo Deus do Antigo Testamento, e também exigido por Jesus, não de maneira impostora, indigna ou usurpadora, mas de uma maneira legítima, porque Ele é Deus de Deus, Ele é Senhor de Senhor, Ele é Deus Todo-Poderoso, aleluia. O próprio Deus disse dele lá no Salmo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu coloque todos os teus inimigos por escabelo dos seus pés, aleluia. Isso já aconteceu, Jesus já sentou à destra do trono do Pai, e está esperando que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos pés, aleluia. Diga graças a Deus, diga Deus seja louvado, diga Senhor Jesus, eu quero te amar, e eu te agradeço pelo Espírito Santo, que o mundo não recebe, mas eu recebi, que o mundo não vê, mas que eu vejo, que o mundo não conhece, mas eu conheço, e eu quero conhecer mais, eu quero andar no poder do Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. É isto que a tua palavra ensina. Eu não só tenho vida pelo Espírito, mas eu quero ter o andar pelo Espírito, para a glória do teu nome. Guarda-me, Senhor, desperta o meu ser para te conhecer cada dia mais. Faz-me entender o teu amor por mim, e assim amar-te mais, fluindo de um coração rendido a ti. Amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aplauda Ele bem forte.